Então, boa noite, pessoal. Hoje nós daremos início à lista de exercícios sobre a Revolução Industrial. Eu irei fazer e comentar algumas dessas questões aqui para vocês poderem perceber como que os vestibulares, o PISME, eles cobram a Revolução Industrial nas questões. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me falar, viu? Vamos lá, então. Tá, a primeira questão já é logo do PISME, né? E eu vou grifando aqui algumas coisas que são importantes. Quando vocês forem fazer a prova de vocês, é importante que vocês grifem algumas palavras-chave, alguns conceitos que irão ajudá-los a fazer as questões depois, a responder. Se elas forem de múltipla escolha ou se elas forem questões dissertativas, questões abertas, tá? Porque o PISME 2 ele cobra tanto as objetivas quanto as discursivas de história. Então vamos dar início, ó. Essa foi uma questão de 2017. Leia a frase a seguir. Por meio de tudo isso, pela divisão de trabalho, supervisão do trabalho, multas, sinos e relógios, incentivos em dinheiros, pregações, ensino, supressão das feiras e dos esportes. Formaram-se novos hábitos de trabalho e impôs-se uma nova disciplina de tempo. Ou seja, o que vai ser trabalhado aqui? Uma questão de tempo. O tempo dentro dessa nova realidade que é a Revolução Industrial. Quem escreveu esse fragmento foi o Thomson. Ele é um estudioso dessa época, estudioso das questões de tempo, questões culturais, do período contemporâneo. E vamos ver, ó. O relógio era um aparelho pouco utilizado até o século XVIII. O tempo era marcado pelos movimentos naturais e atividades agrícolas da maioria da população da Inglaterra. A partir da Revolução Industrial, o relógio passou a ser considerado o principal marcador de tempo nas sociedades capitalistas. Aí vem a pergunta. Sobre a relação entre a marcação do tempo e o processo de industrialização na Europa. Marque a resposta correta. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho aqui o meu PDF? Se ele estiver muito pequeno, vocês me avisam que eu dou. Tá pequeno? Não tá. Vou tentar virar assim. Pronto, assim. Acho que fica melhor para vocês conseguirem observar o que eu vou grifando. Melhorou? Tá ótimo, então. Aí vamos lá, então. Está pedindo para a gente marcar a resposta correta. Então, vamos analisar as alternativas que a gente tem. O relógio se tornou o principal objeto de troca comercial durante o processo de industrialização europeia. Bom, essa resposta não pode ser, porque ele não era um objeto de troca comercial. Ele foi um objeto de controle do tempo, inserido dentro desse século XVIII, para que os capitalistas assim pudessem controlar o tempo dos trabalhadores, perceber o tempo da jornada de trabalho deles. E muitos desses trabalhadores dentro das fábricas não tinham noção desse tempo. Como as jornadas às vezes eram muito longas, isso fugia da realidade deles. Então, a letra A não pode ser. Vamos analisar a letra B. O controle do tempo servia para ampliar as horas de lazer dos trabalhadores da indústria,
garantindo melhor qualidade de vida. Não, né? Essa questão aqui, ó. Ampliar as horas de lazer dos trabalhadores da indústria. Se vocês assistiram a videoaula que eu deixei para vocês, vocês vão observar que eu falei sobre a questão da jornada de trabalho. Eles trabalhavam por 12 horas seguidas, às vezes. Ou seja, não havia essa questão de tempo de lazer, ainda não havia esse conhecimento de folga. Os donos das fábricas, eles exigiam que os trabalhadores estivessem imersos, né, dentro dessa alienação trabalhista, dentro desse modo de produção que eles vinham buscando cada vez produzir mais. Ou seja, a letra B também não pode ser, né? Vamos ver a letra C. A utilização do tempo do relógio passou a servir para controlar o trabalho e disciplinar os trabalhadores nas fábricas, garantindo maior produtividade. Bom, parece que aqui está tudo certo, né? Ó, a utilização do tempo do relógio, servindo para controlar o trabalho, foi o que eu acabei de falar, né? Disciplinar os trabalhadores, garantindo a maior produtividade. Era isso, né? Que os capitalistas vinham buscando. Então, essa resposta aqui, por enquanto, está corretíssima. Mas vamos analisar as outras para ver o que tem de errado, para a gente poder compreender melhor essa matéria. A preocupação com o controle do tempo do relógio servia para a realização das tarefas na agricultura, de modo que a família pudesse trabalhar coletivamente. Dentro do período industrial, essas pessoas passaram a viver nas cidades. Houve um êxodo rural, né? O que é o êxodo rural? Eles passaram a deixar os campos e foram para as cidades, viraram operários. Passaram a vender mão de obra, de trabalho, né? Que é a sua força de trabalho. Ou seja, o relógio não vem para caracterizar uma tarefa agricultura, ele vem para um trabalho fabril. Vamos ver a letra E. O controle do tempo através do relógio não gerou benefício para o capitalismo industrial, uma vez que o trabalhador não podia ser disciplinado. Não, muito pelo contrário. Ele gerou benefício para o capitalismo industrial, pois assim os capitalistas passaram a controlar o tempo desses trabalhadores dentro das indústrias. E o trabalhador, infelizmente, sim, ele podia ser disciplinado dentro dessa forma de trabalho. Então, o nosso gabarito nessa questão é a letra C. Vocês entenderam direitinho por quê? Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Quem tiver vergonha de falar pode digitar no chat, não tem problema. Nenhuma dúvida? Então, eu vou passar para a próxima, que também é do PISME, a questão 2. Ó, nessa primeira tabela, ele está mostrando a produtividade na indústria inglesa de tecidos de algodão. Observem, aqui são os anos, né? O número de horas de trabalho e a produção por operário. De 29 a 31, eles trabalhavam 100 horas para produzir uma quantia de 100 produtos, né, de 100 produtos de algodão. De 44 a 46, 87. E se vocês forem observando, esses números vão crescendo em relação ao tempo do trabalho. Ou seja, a gente pode observar que houve
houve algo diferente, né? A inserção de novos maquinários, de uma nova forma de trabalho dentro dessas indústrias, de aperfeiçoamento, para que, com menos tempo, se produzisse mais. Agora a gente observa essa segunda tabela, projeções em torno do mercado de trabalho mundial até 2020. Recurso escasso. Estimativa é de perda de 7 milhões de vagas e abertura de 2 milhões até 2020. Saldo de empregos entre 2015 e 2020 em milhares. Quem sai? Aí aqui são as áreas que mais que tiveram perdas, né? E as áreas onde mais teve ganhos. Aí, a partir disso, vem a questão. A partir dos dados apresentados a respeito dos cenários de trabalho e emprego no mundo desde o advento da Revolução Industrial, é possível afirmar que... O que ele quer que a gente faça aqui? Que a gente analise, né, esses dados apresentados do cenário de trabalho e emprego no mundo desde o advento da Revolução Industrial. Aí vamos ver o que eles têm aqui para gente, ó. Enquanto na primeira tabela são revelados aspectos sobre a qualidade de vida da população operária no período posterior. Opa, a gente já chama atenção aqui, né? Revelados aspectos sobre as qualidades de vida. Tem isso lá nessa tabela? Não tem, né? Tem sobre questões de trabalho, mas não tem sobre qualidade de vida dessa população operária. Vamos continuar lendo. No período posterior à Revolução Industrial. No segundo informe são trazidos aspectos relativos à partição mundial da riqueza entre os trabalhadores. Também não, né? Está falando sobre questão de emprego e desemprego, sobre números de contratações. Ou seja, essa letra A não pode ser. A letra B. A tendência de automação observada desde o advento da Revolução Industrial vem produzindo cenários de crises derivados de um desemprego estrutural típico da economia capitalista. Isso aqui é interessante, ó, a gente observar. Tendência de automação produzindo cenários de crise, causando desemprego dentro dessa economia que se formou com o advento da Revolução Industrial. Essa resposta aqui está bem interessante. Parece que está tudo certo. Vamos analisar a letra C. Os dados sobre o contexto contemporâneo revelam um cenário de equilibrado crescimento econômico global e são explicados em virtude do aumento dos empregos, o que vem acontecendo desde a Revolução Industrial. Crescimento econômico global. Bom, a gente percebe que o que foi apontado ali é que houve mais desemprego, né? Mais demissões do que admissões dentro do trabalho. Então, alguma coisa, né, não está batendo dentro dessa resposta. A letra D. Os dados sobre o contexto do século XIX revelam um cenário de retração econômica e podem ser explicados pela ausência de capitais a serem investidos na indústria. A gente não vê uma questão de retração econômica ali, a gente está vendo o aumento de produção, né? Ou seja, ainda não está se falando sobre cenário de retração. A tabela ali não nos dá essa informação. Então, não pode ser essa. E a letra E, as transformações nas formas de produção e organização do trabalho produzidas no contexto da Revolução Industrial tiveram caráter local e regional, com frágeis impactos nos períodos históricos posteriores. Frágeis impactos e contexto, caráter local e regional. Bom, a gente
percebendo a linha da história, posteriormente à Revolução Industrial, a gente percebe que o sistema capitalista sofreu com muitas crises. Então, a gente não pode falar que ele teve frágeis impactos. Tiveram grandes impactos, então não pode ser essa questão também. Portanto, é a letra B mesmo que está correta. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão? Conseguiram compreender o porquê que é a letra B? Então, vamos seguindo para a questão de número 3, que também é do PISM. Vocês estão observando como é que eles formulam essas questões do PISM? Eles dão um texto base e depois eles pedem uma questão analítica, né, sobre o evento histórico tratado, que no caso é a Revolução Industrial. Vamos observar essa questão número 3. Vamos ler primeiro. Ó, é mais uma questão, texto do Thompson. A banca da UFJF gosta bastante de utilizar esse autor. Ó, aqueles que são contratados experienciam uma distinção entre o tempo do empregador e o seu próprio tempo. Distinção entre o tempo do empregador e o seu próprio tempo. Ou seja, vamos falar sobre tempo novamente, hein? E o empregador deve usar o tempo de sua mão de obra e cuidar para que não seja desperdiçado. O que predomina não é a tarefa, mas o valor do tempo quando reduzido a dinheiro. O tempo agora é moeda. Ó, isso é característica do capitalismo. Ninguém passa o tempo, e sim o gasta. Havia muitos relógios em Londres na década de 1790. A ênfase estava mudando do luxo para a conveniência. Até os colonos podiam ter relógios de madeira. Na verdade, como seria de se esperar, ocorria uma difusão geral de relógios portáteis e não portáteis no exato momento em que a Revolução Industrial requeria maior sincronização do trabalho. Ou seja, Thompson aqui está falando sobre essa questão do tempo atrelado ao dinheiro, né? Aquela famosa frase do tempo é dinheiro está muito relacionada com o nosso sistema capitalista, onde tudo está sendo ligado a essas questões de ganhos e perdas econômicas. E aqui foi quando começaram a utilizar cada vez mais o relógio para medir, né, o tempo como uma forma de ganho. Então vamos ver o que eles irão nos pedir nessa questão. O texto acima aborda a transição para a sociedade industrial, as mudanças na percepção interna de tempo e o surgimento de uma disciplina de trabalho nos finais do século XVIII e início do século XIX. Das alternativas abaixo, assinale a opção correta. Então, eles querem que a gente tenha essa noção, né, das mudanças internas, né, dessa percepção do tempo e relacionado com essa disciplina de trabalho. Tá. Vamos analisar. Alternativa A. Com o advento da sociedade industrial e da disciplina do trabalho, os trabalhadores passaram a ter o controle de sua vida produtiva. Bom, a gente percebeu que esse controle do tempo era algo completamente ligado aos patrões, aos capitalistas, burgueses, né, os donos das fábricas. Não era algo que atrelado aos trabalhadores, aos operários, ou seja, era algo muito exclusivo, cuja dinâmica oscilava entre momentos de trabalhos volumosos e de ociosidade intensa. Não. Igual eu falei antes, eles trabalhavam
longas jornadas de trabalho, eles não tinham esse tempo de ociosidade. Então, essa letra A não pode ser de jeito nenhum, né? Vamos ver a letra B. Durante o estabelecimento do processo industrial inglês, os padrões de trabalho tinham como característica a irregularidade, com tarefas semanais ou quinzenais, fazendo com que o dia de trabalho fosse moldado pelo trabalhador. Também não. Os trabalhadores iam todos os dias para as fábricas e eles não tinham essa opção de moldar sua forma de trabalho, seu tempo. Eles dependiam das ordens dos patrões. O que os patrões falavam, eles tinham que obedecer, pois era a forma que eles tinham de acabar recebendo seus salários. Estava tudo interligado. Vamos ver a letra C agora. Essa letra B não pode ser, então. No contexto da transição para a sociedade industrial, a posse e o uso do relógio de bolso ficaram restritos à elite, sendo, portanto, artigo de luxo, feito de metais preciosos e utilizado para acentuar o status. Nosso texto não falou nada disso, né? Nosso texto estava falando sobre a difusão que foi, né? Ter um relógio que muitas pessoas tinham relógios em casa, ou seja, acabou não se tornando artigo de luxo. Claro que, dependendo do material como ele era feito, era um artigo de luxo, mas ter um relógio em si não queria dizer que estava relacionado a um status. Ou seja, essa letra C não pode ser. Vamos ver a letra D. A introdução da disciplina de trabalho gerou melhorias nas condições de vida dos trabalhadores. Melhorias. Acho que não, né? Porque a partir da criação dos relógios, eles passaram a ter o seu tempo controlado, tudo passou a ser monitorado, se tornou ainda mais restrito, né? Essa questão trabalhista e muitos patrões, eles chegavam até alterar, né, o relógio, como é relógio de parede, eles voltavam para que os trabalhadores não observassem que o tempo já havia passado, que já estava na hora deles irem embora, para que eles continuassem produzindo ainda mais, entendeu? Então, não, isso não teve nenhuma melhoria nas condições de vida dos trabalhadores. Vamos continuar lendo aqui. Pois, com ela, passaram a usufruir de benefícios como gratificações por pontualidade, pagamentos de horas extras, férias remuneradas. Mentira, né, gente? Não, não teve nada disso, não. Até então, não havia essas questões de gratificações, horas extras, férias, não. Era somente trabalhar, 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 sem nenhuma condição trabalhista. Vamos ver, então, a letra E. Só pode ser ela, né? A divisão do trabalho, a supervisão do trabalho, o uso de relógio, o uso racional do tempo foram alguns dos recursos utilizados pelos industriais para formar novos hábitos e nova disciplina de tempo entre os trabalhadores. Tá tudo correto nessa daqui. Essa é a nossa questão. Ela contempla tudo que o enunciado nos pediu, né? O enunciado falou sobre essas mudanças de percepção interna de tempo, disciplina de trabalho, e aqui tem tudo isso. Ela fala direitinho sobre essa questão de divisão e supervisão do trabalho, o uso de relógio, disciplina de tempo. Portanto, é a letra E. Vamos agora para a questão de número 4. A questão de número 4 é uma questão dissertativa. Antes de tudo, vocês tiveram alguma dúvida em relação à questão 3? Conseguiram compreender por que é a letra E? Então, vamos passar para a questão de número 4.
Eu trouxe essa questão, ela é da Unicamp, mas é para a gente poder perceber como que são cobradas essas questões, como que eles pedem, né? E como que a gente pode trabalhar em uma questão dissertativa. Ó, na Europa, até o século XVIII, o passado era um modelo para o presente e para o futuro. Século XVIII, passado, modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas também da memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. Ou seja, que ele está querendo utilizar o passado como uma forma de aprendizado, né? A gente olhar para o passado para poder perceber quais foram os erros e os acertos. Atualmente, a experiência acumulada não é mais considerada tão relevante. Ou seja, hoje em dia essa visão já mudou. A gente já olha para o passado de uma outra forma. Desde o início da Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que sua semelhança com o que havia antes. Esse é um texto do Eric Hobsbawm, que é um historiador muito importante também dentro do curso de História, né? Que ele analisa todas essas fases de revolução que a gente teve dentro da história. E aqui, no caso, está sendo tratado da Revolução Industrial. Aí, o que nos pede na letra A? Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado. Vocês têm alguma ideia de como a gente poderia responder essa questão? O que a gente pode pensar? O que deveria conter dentro dessa resposta, né? Que a partir dessa revolução industrial, a memória do passado e a experiência, né, desse passado, elas perderam relevância em face dessas inovações que começaram a surgir desde da Revolução Industrial. Ou seja, a gente agora tem uma outra relação com o passado. A gente analisa ele não como uma forma de aprender com os erros, a gente analisa como uma experiência, né? Que foi resultante daqueles acontecimentos. Vocês conseguiram compreender? Seria basicamente assim que vocês deveriam pensar numa formulação de ideia, associar com o texto e associar com os conhecimentos que vocês adquiriram em relação à Revolução Industrial. Aí a letra B pergunta: de que maneiras a Revolução Industrial dos séculos 18 e 19 alterou o sistema de produção? Agora, o que ele quer saber? Como que esse sistema de produção foi alterado? E aí, o que a gente pensa? Pensa que a Revolução Industrial, ela substituiu essas manufaturas, né? O sistema doméstico de produção passou a ser substituído pelo sistema fabril. São aqueles 3 tópicos que eu citei na aula teórica que eu deixei gravada para vocês. Ó, as máquinas movidas a vapor executavam um processo produtivo, entendeu? Não mais as pessoas. Não eram mais as pessoas esse processo artesanal. Agora tinha as máquinas que produziam e que ajudavam a chegar ao produto final, né? Ó, essa transformação tecnológica, ela alterou o perfil da força de trabalho, constituída desde então por uma mão de obra não qualificada e destituída de qualquer controle sobre os instrumentos de produção.
Agora nós temos outras pessoas trabalhando, né? Agora temos operários ou proletariados, né? Como vocês preferirem chamar. São essas as pessoas que estão ali nessa linha de frente trabalhista agora. E a concentração de trabalhadores no espaço da fábrica passou a ser disciplinada por parte do empregador. Ele passou a explorar cada vez mais essa mão de obra trabalhista. Então, essa foi uma das mudanças também que ocorreram dentro dessa revolução industrial. Vocês entenderam? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar um gabarito para que vocês possam comparar com a resposta que vocês formularam, para vocês compreenderem e para que vocês possam tirar dúvidas também. Vocês querem que eu passe depois um gabarito para vocês? Então, vamos indo para a próxima questão. A próxima questão também é uma questão aberta. Essa, no caso, é da VUNESP. Vamos ler. Tempos Difíceis é um romance do escritor inglês Charles Dickens, publicado em 1854. A história se passa numa cidade de Cocktown, em torno de uma fábrica de tecidos de algodão. Umas tantas centenas de operários na fábrica, umas tantas centenas de cavalos vapor de energia. O dia clareou e mostrou-se lá fora. As luzes apagaram-se e o trabalho continuou. Lá fora, nos vastos pátios, os tubos de escapamento do vapor, os montes de barris e ferro velho, os montículos de carvão ainda acesos, cinzas por toda parte, amortalhavam o véu da chuva e do nevoeiro. Aqui, o que a gente pode observar? É uma descrição, né, de um cenário vivido do período da Revolução Industrial, um cenário completamente diferente, né, com vapor, com cinzas, carvão e tudo mais que eram utilizados para o funcionamento, né, das máquinas. Vamos observar aqui o que ele está pedindo. Ele quer saber qual que é a importância do carvão e do ferro na primeira Revolução Industrial. Bom, esse daqui eu comentei um pouco com vocês também na aula, né? Que o carvão foi uma das fontes de energia mais importantes, né? Uma das fontes primárias para a produção, né? De metalurgia, de ferro nos primórdios da Revolução Industrial. E o ferro foi um dos mais importantes insumos industriais da primeira revolução, porque ele era utilizado na construção das máquinas e dos bens de consumo duráveis. Ou seja, o carvão era importante para fazer essas máquinas funcionarem e o ferro importante para que fossem feitas essas máquinas, para que o sistema industrial prosseguisse e viesse a se consolidar. Já na letra B, está pedindo para comentar as condições de trabalho nas fábricas inglesas do século XIX, a partir do texto apresentado. Ou seja, essa questão ele quer que vocês associem com o texto. Então, o que a gente poderia pensar, né? Que essas condições das fábricas, elas eram muito precárias e que a gente pode destacar algumas características, né? Como, por exemplo, as longas jornadas, os baixos salários, muitos acidentes de trabalho, condição de segurança, que era muito ruim, utilização generalizada
do trabalho infantil e do trabalho feminino, né? E a estabilidade do emprego e repressão, né? Qualquer possibilidade de discussão sobre essas condições de trabalho. No texto, a gente pode observar que são citadas as insalubridades das fábricas e as longas jornadas de trabalho, ó. O trabalho continuou. As luzes apagaram e o trabalho continuou. Longa jornada de trabalho. Ó, os tubos de escapamento de vapor, os mantibarris de ferro velho, os montículos de carvão ainda acesos. Tudo isso são questões de insalubridade. Baixa condição de trabalho. Entenderam? Tudo isso o texto nos dá para que a gente possa associar com os problemas enfrentados da Revolução Industrial. Vamos ver aqui. Isso é interessante, ó. Essa número 6. Sobre a canção ludista. Canção ludista e noite traz noite. Quando tudo está tranquilo e a luz se esconde por detrás da colina, nós marchamos para executar a nossa vontade, com acha, lança ou fuzil. Ó, meus valentes cortadores, o que com um só forte golpe rompem com as máquinas cortadeiras. Esse movimento ludista foi muito importante, pois ele foi um dos primeiros movimentos de repressão, um movimento contra essas condições de trabalho. O que eles faziam? Eles quebravam as máquinas como uma forma de protesto para melhorias de trabalho. Então, vamos observar o que eles pedem. 2 fatores para o movimento ludista. O que a gente pode citar? O crescimento do desemprego, diminuição do salário dos trabalhadores, né? E a concorrência das máquinas com o trabalho dos artesãos. Eles passaram a demitir muitas pessoas, com isso aumentou, né, o índice de desemprego e teve também a diminuição dos salários, tá? Essas são dois fatores importantíssimos dentro desse movimento que vocês podem associar. Aí na letra B, ele já pede 2 razões, uma no plano social e outra no plano tecnológico, que justifiquem o fato de a Revolução Industrial ser considerada um marco do início do mundo contemporâneo. O que a gente pode citar aqui? Uma dentre as razões no plano social, né, pode ser do surgimento do operariado no início desse processo de urbanização. A gente começa a ter essa nova classe, né, trabalhadora, que são os operários. Essa é uma mudança significativa dentro de uma estrutura da sociedade que envolve todo o contexto social. E também o surgimento da burguesia industrial também pode ser citado. A partir de agora, nós temos uma burguesia, né, que é associada à elite, a pessoas detentoras, né, de capital. Essa é uma característica bem exclusiva dessa época, que antigamente nós tínhamos burgueses como uma forma pejorativa, né, de pessoas mais excluídas da sociedade e tudo mais. Dentro do século XVIII, esses burgueses passam a serem atores fundamentais
desse sistema capitalista. Ó, e do plano tecnológico, a gente pode falar da introdução do vapor, né, como uma força motriz. Ele passa a substituir a força humana, né? Quando tinha as pessoas trabalhando dentro dos campos, elas precisavam da própria força para poder plantar, colher, cultivar, cuidar das terras e tudo mais. A partir de agora, nós temos essa outra força motriz, né? Que são abastecidas com carvões para que façam com que essas máquinas funcionem. É a partir delas que os produtos são feitos até chegar em seu estado final. Então, aqui, o que a gente pode colocar? Surgimento, burguesia. E também classe operária. Já do plano tecnológico, introdução do vapor e a máquina como uma forma de produção. Vocês conseguiram entender essa parte? Essa é uma parte bem importante mesmo, que a gente tem que analisar, né, as características dentro dessa revolução industrial, o que fez com que ela surgisse, se consolidasse, tudo mais. Oh. Vamos ver essa número 7. Que também é uma questão aberta. O pano ou tecido deste reino interessa tanto ao soberano quanto ao súdito, ao nobre e ao plebeu, até mesmo a toda profissão, condição e espécie de homem desta nação. Thomas Middleton, 1622. O que eles querem? Letra A. Porque a produção têxtil inglesa interessava ao rei, à nobreza e aos plebeus. Bom, eles querem saber, né, da importância da indústria têxtil para as mais diversas camadas da sociedade. Vamos ver aqui então. A letra A, né? Para o rei, ela era importante porque ela, pois assim, ele conseguia tributação, né? Era a partir daí que ele retirava alguns lucros. Para a nobreza, né? Essa questão dos burgueses, ela era importante, pois ela gerava prosperidade. Prosperidade nos negócios, prosperidades políticas, econômicas e sociais. Isso era muito bem visto para eles, né? Pois eles estavam ali na linha de frente da criação dessas fábricas, né? E as indústrias têxteis foram as primeiras indústrias a serem criadas na Revolução Industrial. E já para os plebeus, assegurava o trabalho. Essa passou a ser a principal forma de trabalho dentro da primeira Revolução Industrial. Então, essas pessoas que vinham dos campos, né, devido aos cercamentos e ao êxodo rural, elas acabavam entrando dentro dessas indústrias têxteis. Vou acelerar aqui um pouquinho para a gente poder
finalizar que vocês têm outra aula, né? Aí a letra B. Qual a importância da produção têxtil para a futura Revolução Industrial Inglesa? A Revolução Industrial Inglesa, ela se iniciou nesse setor, né? Cujo precoce desenvolvimento possibilitou avanços técnicos e o acúmulo do capital. Ou seja, ela é importante porque foi a partir dela que tudo começou, né? A Revolução Industrial começa com a inserção e criação dessas fábricas. E foi a partir dela, né, que o acúmulo de capital se tornou algo ainda mais interessante para esses burgueses, pois eles já vinham, né, de um processo longínquo de acúmulo de capital. O acúmulo de capital faz com que algumas pessoas, né, no caso a burguesia, ela saia na frente daqueles que não têm essas condições financeiras. Ela vai estar sempre em vantagem. E foi devido a esse acúmulo de capital que começaram a criar essas fábricas, que colaborou para que a Revolução Industrial tivesse tanto êxito. Vocês entenderam? Bom, eu vou até essa número 7 porque não vai dar tempo de eu comentar todas as questões. Mas depois eu passo para vocês o gabarito, tudo certinho, para que vocês possam comparar com as respostas de vocês e para que vocês possam vir falar comigo se vocês têm alguma outra dúvida, tá? Caso vocês queiram vir falar comigo pelo meu WhatsApp também, fiquem à vontade. Eu vou responder todas as dúvidas com a maior alegria, viu? Essa foi a temática da Revolução Industrial. Na próxima aula, nós já iremos trabalhar outras temáticas. Irei gravar mais um vídeo e na próxima semana a gente comenta sobre as questões do próximo tópico. Tá tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Não? Bom, então eu vou encerrar a aula por aqui hoje, viu? Espero que vocês tenham uma ótima semana, estudem bastante. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, viu? Até mais. Beijo. Boa noite.